Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 8 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram antes deles lá. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A palavra de hoje nos mostra Jesus cuidando dos seus discípulos e em contato com multidões carentes, atento às necessidades e procurando libertá-las de suas carências e opressões, dirigindo-lhes a palavra. Então, Jesus repete novamente a sua preocupação a respeito da falta de operários para a messe, ou de pastores para o rebanho. Muitos e santos ministros ordenados e comprometidos com a vida das ovelhas. Ontem, como hoje também, existem muitas ovelhas precisando de pastores pelo mundo afora, e Jesus nos compromete nesta missão. O amor dele é tão sincero e afetuoso pelos seus irmãos que nem mesmo o cansaço ou a fome são capazes de privar as pessoas de seu convívio. E nesta palavra de hoje percebemos duas atitudes de Jesus para com os seus. A primeira, quando ele chama os seus discípulos para descansar, sabendo que eles viveram uma batalha espiritual árdua e, para tanto, é preciso recolhimento, descanso físico e espiritual. Afinal, é preciso se fortalecer para continuar a missão. A comida, por exemplo, pode ser entendida também como um alimento material, mas também como um alimento espiritual. Afinal, nem só de pão vive o homem. Em muitos momentos dos evangelhos, o próprio Jesus recolhe-se para orar, para conversar com Deus, e ele nos ensina a justamente ter esses tipos de momentos para criar intimidade com o Pai. E aquela multidão que ali se encontra não percebe essa situação, não percebe que os discípulos e o próprio Jesus precisavam descansar um pouco. Não percebem porque estão sedentos de amor, de atenção, pois eles estão constantemente sendo excluídos da sociedade e da própria religião que professavam. Então, em Jesus e nos seus discípulos se percebe um acolhimento, uma palavra que é diferente de tudo que eles conheciam, uma palavra que une e não separa, uma palavra que perdoa e não se vinga das suas faltas. E a razão é muito simples. Eles eram como ovelhas sem pastor. Isso significa que eles agiram até por ignorância,
sem saber ou distinguir a mão direita da esquerda. Que constatação triste! Não existe nada pior do que a solidão, não ter com quem contar, com quem conversar, com quem dividir dores e alegrias. Nós não fomos feitos para viver como ilhas, mas sim para viver juntos. E Jesus sente essa solidão em cada pessoa, apesar de estarem numa multidão. E a palavra ressalta a compaixão de Jesus para com o seu povo, uma característica específica, porque era um povo muito sofrido, rejeitado e desprezado pelos chefes político-religiosos de então, que nem tinham tempo para comer. E quando ele se retirava, o povo ia atrás dele. Mas o que atraía tanta gente? Com certeza não foi, em primeiro lugar, a doutrina, nem os milagres, mas o fato de Jesus irradiar compaixão, de demonstrar de uma maneira concreta o amor compassivo de Deus. Jesus não teve pena do povo, não teve dó dos sofridos. O que ele teve foi compaixão, porque Jesus literalmente sofria junto e tinha uma empatia com os sofredores, que se transformava numa solidariedade afetiva e efetiva. E esse traço da personalidade de Jesus desafia as igrejas e os seus ministros de hoje para que não sejam burocratas do sagrado, mas irradiadores da compaixão do Pai. Infelizmente, muitas vezes, as nossas igrejas mais parecem repartições públicas do que lugares de encontro com a comunidade que acredita no amor misericordioso e na compaixão de Jesus. A frieza humana frequentemente marca as nossas atitudes, as nossas pregações, os nossos cuidados com a comunidade. No mundo que exclui, que marginaliza e que só valoriza quem consome e produz, a palavra de hoje nos desafia para que nos assemelhemos cada vez mais a Jesus, irradiando compaixão diante das multidões que hoje, como nunca, estão como ovelhas sem pastor. Então, mesmo sabendo da necessidade de descanso, Jesus sente compaixão e serve. Ensina-nos que servir ao próximo deve ser prioridade. Apesar dos cansaços, apesar das dores, precisamos ver e entender que existem pessoas, muitas pessoas necessitadas. E pode ter a certeza que muitos à nossa volta, que aparentemente não precisam de nada, são carentes de uma palavra, de um ombro amigo, de alguém que os escute. E por isso manifestam a sua carência de várias formas: agressividade, mau comportamento, irritação, puxam o chão dos nossos pés. E tudo o que fazem é só procurar arruinar a vida dos outros. Então, não existem pessoas difíceis ou que nos roubem tempo. O segredo é levá-las não nos ombros, mas sim no coração, pois as pessoas são muito pesadas quando nós as carregamos nos ombros. Mas se nós a levarmos no coração, elas se tornam muito mais leves. Basta pedir que Jesus faça do seu coração semelhante ao dele, e verás que essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Então, você será o pastor que elas estão precisando.